Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que a presença de nosso Deus, ela possa resplandecer sobre todos vocês, sobre todos vós. Meus queridos amigos, nessa hora quero aqui trazer um texto reflexivo para nossas vidas, para você que está a nos escutar, que está em Lucas, que está no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. O texto vai nos estar nos falando, Cristo vai nos estar dizendo que é preciso insistir, é preciso brigar, é preciso desejar, é preciso procurar entrar pela porta estreita. Que porta é esta? Por acaso entrar no céu existe uma porta, mas não é um espaço livre? Não. Jesus, ao utilizar essa expressão figurada de uma porta, ele está dizendo que o céu é um ambiente fechado e que para entrar para dentro é preciso passar pela porta. E essa porta não é uma porta larga, é uma porta estreita. E para entrar por essa porta estreita, eu preciso fazer algumas renúncias. Eu preciso cumprir algumas condições para que eu possa entrar por esta porta. Nós somos escolhidos, chamados, separados para entrar por esta porta. Porta estreita é porta da salvação. A porta estreita é a porta da vida eterna. A porta estreita é a porta da vitória. A porta estreita é a porta do céu. Jesus disse: Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus usa essa expressão: olha, tem que entrar pela porta estreita. Porfiar, insistir, brigar. Procura entrar pela porta estreita, porque esta é a porta da salvação. Não é a porta larga, a porta ampla, a porta coberta de brilhos de ouro, de prata. Não, mas é a porta estreita. A dificuldade, não murmure. Na luta, não desanime. Mas continue, porque você está passando pela porta estreita. Mesmo que a diversidade seja tão grande, a prova seja tão grande, que não dê para passar de frente, seja só de lado, mas passe pela porta estreita. A porta estreita tem um preço. A porta estreita tem um preço. O valor a ser pago é a renúncia, é o arrependimento. Por ela, Noé passou. Noé passou em uma época de apostasia, em uma época de dificuldade. Lá em Gênesis capítulo 5 e o capítulo 6, versículo 5, nós vamos ver exatamente, é um período difícil da humanidade. Um período em que Deus procurou encontrar nas pessoas alguém de coração reto, de coração sincero. E só achou Noé. Por ser patriarca, pai de família, ter seus filhos, a sua esposa, Deus o escolheu para um grande projeto. Um projeto de livramento da espécie que ainda havia um pouco de sensibilidade, que ainda havia a sensibilidade de Deus. O resto, segundo a Bíblia, nós vamos ver que foram destruídos. E Deus ousou poupar os animais, enquanto que o restante das pessoas foram destruídos pelas grandes inundações. Então,
É por isso que precisa renúncia, por isso que precisa arrependimento. Daniel também foi um daqueles que passou pela porta estreita. Foi para a cova dos leões, ficou com os leões, mas Deus não deixou a porta fechar para Daniel. Deus se prontificou ali em proteger Daniel. Capítulo 6, versículo 16. Ou seja, Daniel foi para a cova, ficou com os leões, mas não deixou a porta estreita. Ele não deixou, ele não abandonou. Ele procurou ali se manter firme. Condenaram Daniel de forma injusta. Acusaram Daniel de forma injusta. Mas Daniel continuou fiel a Deus. O decreto foi assinado, foi, mas eu continuo orando. O decreto foi assinado, foi, mas eu continuo fiel a Deus. Mas você vai para a cova dos leões, sim, mas eu continuo fiel a Deus. Não importa a circunstância, não importa os fatos, não importa a luta, não importa a adversidade, continua fiel a Deus. Seja fiel, seja fiel. Daniel foi um dos que passou pela porta estreita. Entrou pela porta estreita. Por ela também Abraão, o pai da fé, também passou pela porta estreita. Capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que Deus chama Abraão. Chama Abraão para que ele saia do meio da sua parentela, do meio da sua gente, que era um povo idólatra. Um povo envolvido com a idolatria. Um povo envolvido com toda espécie de atos que levavam a sua adoração aos ídolos, confeccionados pelas próprias mãos. Mas Deus viu em Abraão um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem de coragem, um homem de ousadia, um homem que se voltou para crer no Deus Altíssimo. E Deus o chamou. E Abraão recebeu o chamado de Deus e foi. Ele saiu do meio da sua parentela e foi. Então, diante da luta, não se turbe o vosso coração. Creias em Deus. Creia nas promessas de Deus. O próprio Cristo Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar morada. Porque eu vou para Ele. Então, creia nisto. Insista. Brigue. Procure entrar pela porta estreita. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrarão. São poucos os que encontrarão. Porque a estreita é a porta, e o caminho é apertado, e poucos o encontrarão. Jesus é muito categórico neste ensinamento. No Sermão do Monte, ele descreve as grandes bênçãos para as bênçãos que pertencem àqueles que procuram entrar por esse caminho, que procuram andar por esse caminho apertado, procuram insistindo, brigando para entrar pela porta. Então, Jesus, ele trata disso de uma forma muito categórica. Aos que entraram pela porta estreita, aos que entrar pela porta estreita, eles receberão as bênçãos que estão contidas no capítulo 5, no versículo 3 ao 12 do Evangelho de Mateus. Mas ele também ressalva que esses discípulos não escaparão à perseguição. Também lá no capítulo 5, versículo 10 ao 12 de Mateus. Vai entrar pela porta estreita? Vai andar pelo caminho apertado? Tudo bem. Terão perseguições, terão lutas, terão dificuldades. Mas não se preocupe, eu venci tudo por você. Eu venci tudo por aqueles que creem. A porta estreita, o caminho apertado,
mas continua. Não desista, não para. Não olha para trás, olha para frente. Ergue a cabeça, creia, confia, insista, brigue, procura entrar pela porta estreita. Aleluia. João capítulo 16, versículo 33 diz: Tenho-vos dito isto, porque em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 57 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 58 ele continua: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Continua fiel, continua firme. Ele te aguarda, ele te espera do outro lado da porta. Jesus está contigo. Um dia cheio da graça de Deus sobre a sua vida.